jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos funções trigonométricas. Afinal de contas, por que estudamos funções trigonométricas? Estudamos funções trigonométricas porque estas são aplicadas para estudar fenômenos periódicos. Afinal de contas, o que são fenômenos periódicos? São fenômenos naturais ou não que se repetem a um determinado período de tempo. Vamos exemplificar alguns fenômenos periódicos. O movimento de translação da Terra, isto é, a Terra ela se movimenta ao redor do Sol e esse movimento é chamado de movimento de translação. E ele se repete a cada 365 dias, ou um ano. Então o nosso ano é exatamente o período que a Terra leva para dar uma volta completa em volta do Sol. Então nós temos aí um movimento de translação da Terra que é considerado um fenômeno periódico. O movimento de rotação da própria Terra ao redor do próprio eixo, que gera o fenômeno chamado dia, que dura exatamente 24 horas, é o movimento que a Terra dá ao redor do próprio eixo. Outro movimento periódico bastante importante é o movimento das marés, que também podem ser descritos através das funções trigonométricas. O próprio ciclo menstrual também é um fenômeno periódico. Lembrando que o ciclo menstrual é um ciclo que geralmente se repete a cada 28 dias. As ondas eletromagnéticas, que são altamente utilizadas nas áreas de telecomunicações. As ondas eletromagnéticas são formadas por dois campos, um campo magnético e um campo elétrico. Através da manipulação e a compreensão dessas ondas eletromagnéticas utilizando funções trigonométricas, através da manipulação desses elementos, com diversas fórmulas envolvendo funções trigonométricas, é que foi possível o desenvolvimento das telecomunicações em larga escala no mundo inteiro. Agora vamos então às funções trigonométricas. Vamos relembrar alguns elementos, algumas propriedades e conceitos bastante importantes para estudarmos funções trigonométricas. Lembrando que o círculo trigonométrico é o círculo onde temos aqui uma circunferência de raio 1. Esse é o nosso círculo trigonométrico. É importante destacar no círculo trigonométrico as duas formas de medirmos ângulos. Se tomarmos aí dentro do círculo trigonométrico dois segmentos OA e OP, a medida de abertura entre esses segmentos é medido em graus. E em um ciclo completo, a nossa medida varia de 0 a 360 graus. Caso estejamos contemplando um círculo trigonométrico cujo raio seja igual a 1, nós podemos medir esse ângulo também em radianos. Isto é, ao invés de medirmos a abertura entre os dois segmentos, nós mediremos o ângulo de acordo com o arco gerado do ponto A até o ponto P. Com a ajuda do GeoGebra, vamos procurar entender um pouco melhor como são medidos os radianos. Então aí nós temos uma figura desenhada no nosso GeoGebra, você tem aqui o ponto A e o ponto P. Perceba que esse ângulo alfa, que está desenhado agora no momento, que tem aproximadamente 49,11 graus, ele corresponde a esse comprimento AP. À medida que aumentamos o ângulo, perceba que o comprimento do segmento AP também aumenta. Dentro de um círculo trigonométrico de raio 1, e lembrando que a fórmula do comprimento da circunferência é igual a 2πr, portanto, o comprimento de uma circunferência de raio 1, o comprimento completo dela seria 2π radianos. E por que o nome radiano? Exatamente porque a palavra rádios lembra raio. Nessa figura à direita, nós temos exatamente alguns ângulos determinados aqui em graus e também em radianos. Perceba que o ângulo de 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. De 45 graus, π sobre 4 radianos. De 60 graus, π sobre 3 radianos. E assim por diante, todos os ângulos da nossa circunferência podem ser convertidos em radianos. Agora vamos fazer a conversão
graus para radianos e radianos para graus. Então temos que π radianos, que seria meia circunferência, é igual a 180 graus. Vamos utilizar essa unidade aqui como base para fazermos as nossas conversões. Agora vamos converter 30 graus para radianos. Primeiro começamos com essa sentença. 180 graus é igual a π radianos. 180 graus igual a π radianos. Queremos converter 30 graus. Então 30 graus é igual a x radianos. Montaremos uma regra de 3, multiplicando em cruz. 180 que multiplica x, 180x. 30 que multiplica π, 30π. Dividiremos os dois lados da nossa equação por 180, a fim de isolarmos a nossa incógnita x. Então, dividindo os dois lados da nossa equação por 180, simplificamos 180 e 180 do lado esquerdo, e do lado direito fazemos a divisão dos dois elementos da nossa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 30, obtendo assim x igual a π sobre 6. Logo, 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Agora vamos fazer uma conversão de radianos para graus. Temos aí 3π sobre 2 radianos, queremos saber este ângulo em graus. Começamos a nossa regra de 3 pela primeira sentença, π radianos é igual a 180. Logo, 3π sobre 2 será igual a x. Fazendo a multiplicação em cruz, obteremos x que multiplica π, ou π que multiplica x, tanto faz, é igual a 180 que multiplica 3π sobre 2. Fazendo a multiplicação 3 vezes 180, obtemos 540. Dividido por 2, 270. Logo, temos π que multiplica x é igual a 270π. A fim de isolarmos o x, dividimos a nossa equação inteira por π, os dois lados da equação. Obtendo assim, x é igual a 270 graus. Portanto, 3π sobre 2 radianos é igual a 270 graus. Vamos lembrar as nossas razões trigonométricas. O nosso só catoa, nosso macetezinho para relembrarmos. O seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando, se tomarmos por referência aqui o nosso ângulo alfa, cateto oposto é aquele que está à frente de alfa, no caso B. Então, seno de alfa será cateto oposto B sobre hipotenusa A. Cosseno de alfa, cateto adjacente. Então, cateto adjacente, como o próprio nome diz, adjacente, aquele que jaz ao lado, ele ajuda a formar o ângulo alfa, portanto é o cateto C. Então, se o nosso cosseno é adjacente sobre hipotenusa, na nossa figura, o cosseno de alfa é igual a C, cateto adjacente, sobre hipotenusa A. E a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa, portanto, B sobre C. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado do nosso triângulo retângulo que está oposto, isto é, que está à frente do nosso ângulo reto. Seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Essa figura nos mostra rapidamente o seno, cosseno e a tangente no círculo trigonométrico. Perceba que o seno é exatamente a coordenada y do nosso ponto P. E o cosseno é a coordenada x do nosso ponto P. Agora vamos pensar o seguinte, como seno e cosseno podem ser dados em função de x, mas esse x aqui é a medida do arco em radianos. Vamos entender agora com a ajuda do nosso GeoGebra. Você tem novamente aí na sua tela uma circunferência trigonométrica e no lado direito você tem um gráfico onde vamos exprimir o comprimento da circunferência no eixo x. Por isso que no desenho anterior nós tínhamos lá o comprimento da circunferência como x. Então perceba que o comprimento da circunferência está desenhado aqui no eixo x. Grosso modo, essa distância AP é exatamente essa distância aqui nesse ponto. Se nós esticássemos aqui, teríamos essa distância aqui. Então, se nós variarmos aqui o nosso arco AP, perceba que o comprimento da circunferência também varia.
Quando chegamos num ângulo de 90 graus, perceba que o comprimento da circunferência basta ser π sobre 2. Π sobre 2 é exatamente a metade da meia volta, 1/4 da circunferência toda. 2π sobre 4 é igual a π sobre 2. Aumentando mais ainda o nosso arco, nós chegamos a um ângulo de 180 graus, que seria igual a π. Mais um pouquinho, chegamos ao ângulo de 270 graus, que seria igual a 3π sobre 2. Exatamente este aqui é o comprimento da nossa circunferência. É como se nós pegássemos esse arco AP e esticássemos aqui no eixo X. E por fim, o comprimento total da circunferência, 2. Agora que já entendemos o comprimento da circunferência no eixo X, no eixo Y nós colocaremos os valores do seno ou os valores do cosseno ou ainda os valores da tangente, formando assim as funções trigonométricas. Vamos analisar como formamos aí a função seno. Temos aí nosso desenho no GeoGebra para auxiliarmos a compreensão da função seno. Vamos animar o nosso ângulo aqui da nossa circunferência. Perceba o que está acontecendo. O nosso ponto seno é exatamente a coordenada y do nosso ponto P. Vamos fixar aqui para entendermos bem o que está acontecendo. Perceba que você tem o ponto P, exatamente a coordenada y desse ponto P corresponde aí ao nosso seno. No eixo X nós temos o comprimento da nossa circunferência. E no eixo Y nós teremos aqui o valor do seno. Perceba que esse ponto aqui nos dá exatamente o valor do seno. O que acontece quando nós temos um ângulo de 0 grau? O comprimento da circunferência é 0 e o seno também é 0. Por quê? Em 0 grau, a coordenada y do nosso ponto P é igual a 0. À medida que o nosso ângulo avança, vai avançando também o nosso comprimento. Perceba que quando chegamos aí no ângulo de 90 graus, o comprimento da nossa circunferência é π sobre 2. E o seno do nosso ponto P, a coordenada y desse ponto P, é igual a 1, porque nós temos aqui uma circunferência trigonométrica. Então, se o raio vale 1, nós temos aqui o ponto 0, 1, onde x igual a 0 e y igual a 1, e nesse ponto aqui, 0 e menos 1. Neste ponto aqui nós teremos 1 e 0, e neste ponto aqui nós teremos menos 1 e 0. Portanto, os raios da nossa circunferência são todos iguais e todos iguais a 1, mudando apenas a coordenada dos pontos aí de acordo com o eixo X e o eixo Y. Aumentamos o nosso ângulo para 180 graus, perceba que o seno volta a ter um valor negativo. Então perceba também que, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante, as coordenadas do nosso ponto P são positivas, portanto, seno positivo no primeiro e no segundo quadrante. Quando o nosso ângulo chega a 180 graus, o comprimento da circunferência é igual a π. Portanto, aqui nós temos o comprimento da circunferência igual a π e o seno valendo 0 novamente, porque a coordenada x desse nosso ponto P, a coordenada y do ponto P é exatamente 0. Indo agora para 370 graus, nós percebemos que no terceiro quadrante o nosso seno passa a ser negativo. Chegando a 270 graus, nós percebemos que o nosso seno agora vale menos 1. Por quê? Porque a coordenada y desse ponto P, exatamente nesse ponto, é igual a menos 1. Portanto, 270 graus. No terceiro quadrante, o nosso seno continua sendo negativo. Embora agora seja crescente, porque esse valor do seno está crescendo, mas para retornar a ser igual a 0 quando o ângulo for 360 graus ou 2π. Portanto, o seno é exatamente a projeção, exatamente a coordenada y do nosso ponto P. O cosseno é a coordenada x do nosso ponto P. Vamos utilizar novamente o GeoGebra para entender o cosseno. Então agora você tem no GeoGebra exatamente agora o ponto P e a sua coordenada x passa a ser o nosso cosseno. Então, se nós movimentarmos aqui, nós estamos com o ponto P exatamente a 45 graus.
Perceba que cosseno e seno de 45 graus são iguais. Se lembrarmos lá da nossa tabela de ângulos notáveis, lembraremos que o seno e o cosseno de um ângulo de 45 graus é exatamente igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, por isso que seno e cosseno do ponto P são aproximadamente iguais a 0,7. E aqui no nosso comprimento do nosso arco trigonométrico, nós temos o ângulo de 45 graus, que é a mesma coisa que um ângulo de π sobre 4. Se nós pegarmos π, que é aproximadamente 3,14, e dividirmos por 4, obteremos aproximadamente 0,79, que é exatamente esse comprimento de arco, que está aqui nesse lado, aqui no nosso eixo x. Portanto, o cosseno passa a ser dado em função desse comprimento de arco. Perceba que o cosseno, quando é 0 grau, ele começa em menos 1. E à medida que nós aumentamos o ângulo, quando o cosseno chega em cosseno de 90 graus, ou cosseno de π sobre 2, nós percebemos que esse cosseno passa a ser igual a 0. Cosseno de 180 graus passa a ser menos 1. Perceba que agora o cosseno é positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo quadrante, porque cosseno é a coordenada x do ponto P. Indo para 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, o cosseno volta a ser 0, mas continua sendo negativo no terceiro quadrante, voltando a ser positivo no segundo quadrante e atingir 1 novamente em 360 graus. Perceba aqui que no lado direito já foi formado a senoide, o gráfico aí da função cosseno, que será visto com detalhes mais adiante. Agora nós conseguimos entender este gráfico um pouquinho melhor. Então, as várias informações presentes aqui no gráfico. Então, quando nós temos um ângulo de 0 grau, então nós temos aqui um ângulo de 0 grau, perceba que é 0 grau em graus e 0 radianos, porque não existe arco, então o comprimento de arco é igual a 0. Se P, que forma esse arco, está exatamente nessa posição, então perceba que as coordenadas de P aqui é igual a x igual a 1 e y igual a 0. O cosseno é a nossa coordenada x e o seno é a nossa coordenada y. Então, seno de 0 grau, 0. Cosseno de 0 grau, 1. 30 graus. 30 graus corresponde a um ângulo de abertura igual a 30 graus, isso em graus, e π sobre 6 radianos, exatamente o comprimento de arco deste ponto até este ponto. E na coordenada x nós temos o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e na coordenada y desse ponto nós temos o seno, exatamente 1 sobre 2. E assim acontece em todos os pontos destacados aí na nossa circunferência trigonométrica. Função seno. Então a função seno nós já verificamos que é uma função que vai relacionar o comprimento do arco que estará no eixo x com a coordenada y do nosso ponto P. Aqui nós temos um ângulo de 150 graus, cujo seno é igual a 0,5. E o comprimento da circunferência é igual a 2,62. Então o nosso eixo y nos dará o seno desse arco. E o nosso eixo x é a medida do arco em radianos, um número real. Então a função seno é uma função do tipo f de x igual a seno de x. Então f de x nós podemos trocar por y. Então y igual a seno de x. Sendo que x é a medida do arco em radianos, isso pode ser representado por um número real qualquer. Lembra que π também é um número real, é um número irracional, mas é um número real. Então, qualquer comprimento pode ser dado através de um número real. E o y será o seno desse arco, também um número real. É uma função de reais em reais, portanto, porque nós temos um valor de x, que é dado em real, que nos gerará também um número real em y. Lembrando a representação de funções através de diagrama de Venn, nós sabemos que x é transformado em seno de x. Então temos um x transformado em f de x, que é dado pelo seno de x. Lembrando que nós estamos tratando aqui de uma circunferência trigonométrica, onde o nosso x será o comprimento do arco AP,
E o nosso y, ou a nossa função, é seno de x, é exatamente a coordenada y do nosso ponto P. Então, π sobre 6, que é o nosso ângulo de 30 graus, o seno de 30 graus é igual a 1 meio. 30 graus igual a π sobre 6, e o comprimento π sobre 6 é exatamente igual a 0,52. Então, se nós quisermos converter 30 graus em radianos, podemos dizer π sobre 6 radianos ou 0,52 radianos, para enfatizarmos que y é o seno do arco, é um número real, porque todo número π, seja ele multiplicado ou dividido por outro número, nos gera um número real. Temos aqui o gráfico da função seno. Perceba que, neste ponto aqui, o arco é igual a zero. Neste ponto aqui, nós temos... Neste ponto aqui, o arco é π sobre 6, ou 30 graus. Perceba que o seno de 30 graus está dado em y, que é igual a 1 meio. Portanto, seno de 30 graus igual a 1 meio. Ou seno de π sobre 6 radianos igual a 1 meio. Seno de π sobre 3 radianos, ou 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 90 graus, ou seno de π sobre 2 radianos, 1. E assim nós temos todo o gráfico da nossa função seno em todo o intervalo da primeira volta positiva. Mas lembrando que todas as voltas positivas ou negativas, portanto, todos os números reais que representam uma medida de arco, podem ser utilizados aqui no lugar do x. O gráfico da função seno, levando-se em conta todos os números reais, isto é, todas as voltas da circunferência positivas ou negativas, ele se estende infinitamente para o lado esquerdo do nosso eixo x, como infinitamente para o lado direito do nosso eixo x. Portanto, todo número real que representa um comprimento de arco possui uma função seno, possui um valor de seno. Período da função seno. Período nada mais é de qual é o intervalo em que a função seno passa a se repetir. Veja aqui, começando aqui, vamos analisar aqui a partir do ponto 00, a partir do início aqui do nosso plano cartesiano, da origem. Então, nós iniciamos o gráfico da função seno, ele vai até 1, volta até 0, vai até menos 1 e volta a 0. Aqui, nesse momento, ele começa a se repetir. Portanto, o período da função seno é exatamente o intervalo que ele demora para começar a se repetir. Se ele começou em 0 e começou a se repetir em 2π, o período da função seno é exatamente 2π. Se você analisar um gráfico de uma função qualquer e ser perguntado para você qual é o período dessa função, basta você pegar os pontos de preferência aí, utilizando o eixo x como referência, e verificar a partir do momento que a função se repete. Se nós tivéssemos começado essa análise pelo 2π, ela começa aqui, vai até 1, volta a 0, vai até menos 1 e volta a 0 e começa a se repetir. Portanto, ela começou em 2π e terminou em 4π. 4π menos 2π nos dará o período, 2π. Então, se você pegar dois pontos quaisquer do gráfico da função, você consegue determinar o período da nossa função. Lembrando que esses pontos eles têm que ser o início da função e quando ela começa a se repetir. Período, portanto, da função seno, P igual a 2π. Sinal da função seno. No primeiro quadrante ela é positiva, então todo arco dentro do primeiro quadrante nos dará aqui um ponto P, cuja coordenada y é positiva. O mesmo acontece no segundo quadrante. Todo ponto P aqui do segundo quadrante nos dará uma coordenada y positiva também. Já no terceiro e no quarto quadrante, as coordenadas do ponto P serão negativas. Isto é, as coordenadas y do ponto P serão negativas. Se y nos dá o seno, portanto, no primeiro quadrante, a função seno é positiva. No segundo quadrante, é positiva. Terceiro quadrante, negativa. Quarto quadrante, negativa também. Domínio e imagem da função seno. O domínio são os valores de x. Nós já vimos que toda função seno possui como domínio
qualquer valor de x, porque qualquer valor de número real pode representar um arco, seja ele positivo ou negativo. Portanto, o domínio da função seno são todos os números reais, representados pela letra R. E a imagem da função seno, imagem se refere a valores de y. Portanto, a imagem da nossa função é o maior valor e o menor valor que ela atinge no eixo y. A nossa função seno de x ela vai de menos 1 até 1. Portanto, f de x igual a seno de x. Então, o nosso domínio está no eixo x e a nossa imagem está no eixo y. Imagem de f vai de menos 1 até 1. Então, a imagem de uma função seno de x pura vai de menos 1 até 1. Função cosseno. A função cosseno é dada aqui pelo comprimento da nossa circunferência, que será o nosso eixo x, e a coordenada x do nosso ponto P. Então, f de x igual a cosseno de x, ou y igual a cosseno de x, sendo que x é a medida do arco em radianos, sendo qualquer número real, e o nosso y, o cosseno do arco, também um número real, agora dado pela coordenada x do nosso ponto P. Tem uma função também de reais em reais, porque o x é dado em número real e o nosso y é dado em número real. Portanto, função de reais em reais. Utilizando o diagrama de Venn para representar esta função, x igual a cosseno de x. Π sobre 4, qual é o cosseno de π sobre 4? Que é a mesma coisa que 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Então, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Ou 0,79, que é o comprimento desse arco AP. Então, o cosseno de 0,79 ou o cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa. É o cosseno do nosso ângulo de 45 graus, que corresponde a raiz de 2 sobre 2, que é exatamente a coordenada x do nosso ponto P. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente igual a 0,71. Gráfico da função cosseno. O gráfico da função seno começava em 0. Já o nosso cosseno começa em 1. Por quê? Quando o ângulo é 0 grau ou 0 radianos, o nosso cosseno é 1. Quando o nosso ângulo é 30 graus, o nosso cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Quando o nosso ângulo é 60 graus, o nosso cosseno é 1/2. Agora vamos pegar um valor mais alto. Quando o nosso ângulo é 5π sobre 6, ou a mesma coisa que 150 graus, então nós temos que o cosseno de 150 graus, ou 5π sobre 6, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Quando o cosseno de π igual a 180 graus, menos 1. E assim temos todos os cossenos importantes aí dentro da nossa circunferência no primeiro ciclo positivo, na função f de x igual cosseno de x. O período dessa função cosseno é igual ao período da função seno, porque ele começa em menos 1, vai até 0 e vai até menos 1. Estamos já em π. Volta a 0 e volta até 1 em 2π. Em 2π exatamente começa a se repetir a função. Então, de 0 até 2π, a diferença é 2π. Então, se repete aí a cada 2π, nós temos um período da nossa função seno. Ela se repete a cada 2π. Sinal da função cosseno. No primeiro quadrante, ela é positiva, no segundo quadrante, negativa, terceiro quadrante, negativa, e quarto quadrante positiva. Imagine o ponto P viajando aqui pela nossa circunferência. No primeiro quadrante, ele tem coordenadas x positiva. No segundo quadrante, coordenadas x negativa. No terceiro quadrante, coordenadas x negativa também. E no quarto quadrante, as coordenadas voltam a ser positivas. Domínio e imagem da função cosseno. Então, f de x igual a cosseno de x possui domínio também igual aos conjuntos dos números reais. Isto é, qualquer número real representando um comprimento de arco, seja positivo ou negativo, nos dará aí um valor de cosseno. A imagem é exatamente o valor em y, que vai de menos 1 até 1. Então,
a imagem da função f de x igual ao cosseno de x pura é igual a menos 1, que vai até 1. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.